Boa tarde a todos e todas. Em 2025.2, damos início à quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculado ao grupo de estudos em funcionalismo GEF da UFC. Eu sou Janieire, doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, UFC, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra. Hoje eu entrevisto dois pesquisadores do grupo de pesquisa Corpus de Libras, o professor Dr. José Isaac Brandão Elcori e o professor Bruno Gonçalves Carneiro. Durante toda a entrevista, teremos o apoio dos intérpretes Roberto e José Nilson, garantindo o acesso em Libras. Para iniciar, eu apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor José Isaac Brandão Elcori. O professor José Isaac é professor da Universidade Federal de Tocantins, UFT, campus do Porto Nacional, no curso de Letras Libras. É doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, UFG. É mestre em Letras, em 2020, pela UFT, e graduado em Letras Libras pela UFG em 2016. Aprovado no Exame Nacional de Certificação de Proficiência em Língua Brasileira de Sinais Libras, na modalidade Proficiência no Uso e no Ensino de Libras, de 2015. Atua nos seguintes temas: análise gramatical e descrição da língua de sinais brasileira, Libras. Já o professor Bruno Gonçalves Carneiro é professor da Universidade Federal do Tocantins, no curso de Letras Libras e no programa de pós-graduação em Letras. Atua também no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre 2012 e doutor 2020 em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, com estágio na Universidade Autônoma do Estado de Morelos, México. Membro do grupo de pesquisa Língua Brasileira de Sinais, Cultura, Literatura e Educação de Surdos pela UFT e do grupo Estudos de Tipologia Linguística de Línguas Indígenas e Línguas de Sinais da UFG. Compõe o NDE dos cursos de licenciatura em Letras Libras e de licenciatura em Educação em Língua de Surdos da UFT. Integra a Comissão de Estudos para a Implementação de Educação Bilíngue de Surdos na Rede Estadual de Ensino do Estado de Tocantins e inserção da língua brasileira de sinais como componente curricular. Coordena o projeto de extensão Educação Bilíngue de Surdos no Tocantins, de 2021 até atualmente. Atua nos seguintes temas: tipologia linguística, descrição e análise de categorias gramaticais na língua de sinais brasileira e educação bilíngue de surdos. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-los aqui conosco. E o tema de hoje é unidades oracionais complexas na Libras, hipotaxe adjetiva e explicativa. A minha primeira pergunta para os professores é: quais são os critérios semânticos e morfossintáticos que têm sido utilizados na pesquisa para a definição de verbos e a identificação de orações complexas na Libras? Professor Bruno, gostaria de começar, primeiramente agradecendo ao convite, muito feliz por essa troca, por estar aqui, justamente nessa discussão, falando sobre frases gramaticais, sobre a gramática, sobre o funcionalismo. Eu sou da área do funcionalismo. Então, primeiramente, falar sobre sobre uma das funções, primeiramente, para deixar claro na Libras, a sinalização, a gente precisou avaliar, falar sobre parataxe, para a gente poder avaliar as questões linguísticas da sinalização, o que deixava mais claro, então, sobre o significado dos verbos especificamente. A gente precisou fazer uma análise, acompanhando o autor, nome Givon,
ele fala sobre verbos, onde explica sobre a ação dessas palavras dentro de um evento ou estado. Então, analisando essa estrutura, a gente pode amarrar de duas formas. Uma estrutura que estava posta ali na língua. Então, a análise foi feita com vários sinais, como, por exemplo, o sinal de bonito. Esse é o sinal de bonito. Então, através disso, a gente veria o estado, por exemplo, o sinal de difícil. Esse sinal de difícil. No momento da análise, a gente entende ele como é difícil. O verbo está atrelado. Então, por exemplo, importante. Também está junto com nessa mesma característica, que é um grupo de verbos. Então, a análise desses sinais, por exemplo, o sinal de sinal. Por exemplo, o meu sinal é esse. Então, o meu sinal. Então, sinal é um substantivo. Mas, por exemplo, Bruno, José me trouxe esse sinal, me deu esse sinal. Então, o sinal já virou um evento, já virou um comportamento de substantivo, ou ele pode ter um comportamento de verbo também, né? O verbo dar sinal. Então, ele pode acontecer dessa forma. Então, a gente teve atenção a essas construções para a gente poder, dentro do discurso, entender como isso funciona, como se comporta. José, primeiramente gostaria de agradecer também o convite, essa entrevista, esse momento. Então, interessante que Bruno falou, e o autor Givon, realmente ele fala muito bem sobre verbos, tem uma riqueza muito, muito grande de conteúdo sobre isso. Então, falando sobre estrutura oral e estrutura de sinalização, a voz acompanha, tem uma estrutura específica de fala. Então, e isso os verbos têm momentos específicos. Já na língua de sinais, como os nossos léxicos não são sinais, não são palavras, perdão, então os sinais viram verbos. Os sinais são verbos. Então, como o Bruno falou, a estrutura articular, né, das frases, elas ficam... Você precisa encontrar os verbos dentro da estrutura. E isso é um movimento corporal, é a ação. Então, a Libras ela já é um movimento verbal, propriamente dito, porque é movimento. Por exemplo, eu como professor surdo, como pessoa surda, eu sou surdo, mas quando eu indico que eu sou surdo, eu não coloco sou, eu só indico que eu e digo que sou surdo. E já está dentro da frase isso. Professor Bruno, isso. O verbo comer, por exemplo, ele pode estar envolvido nessas duas categorias, verbo ou substantivo. Ele pode ser um verbo ou ele pode ser comida em língua de sinais. Por exemplo,
E a gente precisa saber, porque é o mesmo sinal que é utilizado para comer, é utilizado para comida. Então, a gente precisa entender os momentos específicos. Precisa ter cuidado também, porque o português ele pode influenciar nesse sentido. Pode atrapalhar a análise da sintaxe, né? Os classificadores são verbos. Sempre classificadores são verbos. Sempre vão indicar, sempre que tiverem classificadores nas frases, são verbos. Né? Independente da questão de localização que estiverem colocadas. Né? Então, são verbos. E aí você consegue perceber essas construções com colocações para trazer essa paratasse, né? José. Bom, e essa discussão que Bruno traz é exatamente um pensamento que nós trouxemos durante essas análises, porque o verbo, o verbo, eu substituo o verbo na língua de sinais. Nosso corpo substitui o verbo na língua de sinais. Então, onde está o verbo? Foi a gente precisou de muita atenção para encontrar esse verbo dentro da língua de sinais, da análise que a gente fez. Professores, e quais são as características no processo de articulação entre orações no nível da hipotaxe? Bem, José, é importante saber que, falando sobre essas articulações dentro da oração, nós temos 3 tipos, são importantes. Nós temos a paratasse, nós temos a hipotasse e o encaixamento. A paratasse, ela se dá através de 2 orações que não têm dependências, elas são iguais. Assim, com questões, tem verbos, são completas e elas estão em par de igualdade. A hipotasse, em sua característica maior, ela traz 2 orações onde estão ligadas em uma relação de dependência. Mas elas não têm argumentos. Então, mas tem dependência, uma com a outra. A paratasse, ela já tem outras questões. E o encaixamento, a gente fez uma análise para entender que são colocações através de um verbo que existe em uma e não existe em outra oração. E através disso a gente começou a fazer análise de como se complementariam como estão conectadas isso. Então, tudo isso através de verbos, né? A conexão se deu e por isso a gente fez esses dados, né? Essa análise didática. Complementando o que o professor José dizendo, agora, professor Bruno. A paratasse, como José bem enfatizou, ela tem uma característica de igualdade. Já essas outras 2, a hipotasse e o encaixamento, eles têm uma relação de dependência, porém são relações diferentes. A hipotasse, ela é um complemento do discurso, complemento da informação. O encaixamento
por exemplo, o verbo puxa essa oração, essa próxima oração. Então, dentro dessa estrutura, eles têm essa relação o verbo ele tem essa importância, diferente da hipotásse, que a segunda frase ela é importante para construir a finalização. Porém, se só tiver uma das frases, uma das orações, ela já está completa. Ela não necessitaria especificamente. A segunda oração, na relação de hipotásse, é importante. Porém, se não houver, ela também consegue ser passada o seu significado de maneira correta. Inclusive, depois a gente vai explicar mais sobre essa questão de hipotásse, os tipos de hipotásse. Professores, quais são as características do processo de articulação de orações adjetivas explicativas, enquanto um tipo de oração articulada no nível da hipotáxise? Essas relações, né, entre as orações, né, nós temos 3 tipos, né, de paratáxi. A hipotáxi pode ter 2 subdivisões. As adjetivas e as adverbiais, né? Adverbiais e as adjetivas explicativas. As adjetivas explicativas, na verdade, as duas são exemplos de hipotáxi, né? Fazem parte dele. Tem a ver com como a pessoa organiza seu discurso, né? Como ela faz essa colocação em Libras. Ela pode complementar, A adverbial pode ter relação com o tempo, pode ser uma relação temporal, uma causal, pode ser um adverbial condicional, desses tipos. Pode ser do tipo de expressar finalidade e diversas outras com sentido adverbial. Então, a oração tem um termo que marca o tempo na temporal. Esse termo, por exemplo, ontem, dentro da oração. A palavra que está ali, ou sinal, ela estabelece uma relação hipotática. Então, está nesse grupo de advérbios, né? De tempo, de modo e tal. A adjetiva explicativa, como é que ela vai funcionar, então? Ela tem a característica de ser um aposto. Você tem a frase, faz uma pausa, uma explicação e fecha, pronto. Ela dá uma informação, né, sobre algum elemento da oração. Ela complementa, faz uma explicação e se fecha. Ela ajuda o interlocutor a ter uma ideia do que se fala, né? Vamos dar um outro exemplo, que é muito usado. Dar um exemplo, né, dentro da oração. Você traz algum detalhe, ou um detalhamento de algo que foi dito na primeira oração, né?
E aí você tem uma adjetiva, uma oração adjetiva é explicativa. Então, esse segundo momento, né, da hipótese, você tem dois exemplos, então, adverbiais, orações adjetivas explicativas. E a primeira a oração tem a função de advérbio, a segunda tem a função de aposto. Ela faz uma pequena explicação sobre o termo citado antes. Não dá detalhes. As duas orações têm o mesmo peso, a mesma função. Só que esse aposto tem a função de deixar algo claro. O José agora. A adjetiva explicativa, né, nesse momento você consegue perceber, durante a sinalização, a prosódia, né, dos sinalizantes, você vê ali naquele momento em que acontece uma forma de sinalizar específica. Há uma pequena mudança, porque a forma de sinalizar, uma pequena mudança de como sinaliza para explicar, para dizer, para fazer essa parataxe, né? Explicativa, e depois a pessoa retorna ao modo como ela sinalizava antes. Ela continua com a mesma prosódia anterior. Professores, quais são as características que diferenciam as orações adjetivas explicativas das orações adjetivas restritivas ou relativas? José inicia. As adjetivas explicativas e as relativas, né? A gente consegue perceber porque o conceito é diferente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu observo a relação entre as orações, eu tenho informações que são acrescentadas, eu estou lá em contato com o sinalizante, ele está me dizendo, transmitindo as informações. E tem um outro momento em que acontece a parataxe. Ele não pode fazer isso de forma direta. Fala assim, um homem. Um homem. Quem é? Eu preciso de um pouco mais de caracterização, né, detalhamento, para que isso fique claro. Então, ele vai dizer assim, o homem que veio lá dos Estados Unidos... tá bom. Está esclarecido esse ponto, de quem se fala, nesse caso aqui. Então, tem um esclarecimento dessa ideia. É possível, às vezes, acontecer que isso... sem isso, né, que as orações fiquem ambíguas. Aconteça essa ambiguidade. Mas aí, para evitar a ambiguidade, você tem um modo de fazer para dirimir a ambiguidade. Se a pessoa fala direto, só diz o homem continua, sem trazer essa informação a mais, que faz uma restrição. É um homem, mas é esse específico, o que veio dos Estados Unidos. Então, eu tenho uma forma de dizer que estabelece uma relação mais... Bruno disse. Antes, quando a gente falou dos tipos, dessas relações entre as orações, né, a gente estava falando da terceira agora, a gente tem apenas parataxe, hipotaxe a segunda, e agora o encaixamento. Ainda em adjetiva explicativa, nela você tem nesse grupo, né, de hipotaxe, a adjetiva restritiva está no terceiro momento aqui, esse terceiro exemplo. E aí é uma diferença, assim, como o José explicou antes, já, com esse exemplo que ele deu. A pessoa vem dizendo alguma coisa em língua de sinais, essa é a oração principal, e uma outra oração traz uma informação que exemplifica ou explica isso melhor, né?
Se essa informação não for dada, não se perde o entendimento. Ela não é, exigida, a necessidade dela não é premente. José falou às vezes, um outro exemplo, que a informação não fica clara. Pode gerar ambiguidades. O homem que vem à minha casa. Esse homem, quem é ele? É o que ele faz? De onde é que ele é? E ele faz uma restrição, né? O homem que veio, que lá dos Estados Unidos, veio à minha casa. Na sinalização, as possibilidades que são inúmeras ficam restritas. Ele diz, o homem, aquele que veio lá dos Estados Unidos, esse especificamente, então restringe. É uma adjetiva restritiva. Ela é obrigatória. Nesse caso, ela é obrigatória, ela é necessária. Na anterior, quando eu só faço um aposto, ela é adjetiva, ela não tem essa necessidade muito grande. Eu posso retirar, o sentido permanece. Na segunda, não, na restritiva é necessário. Por isso, os conceitos são diferentes. Mas como é que a gente vê essa marca, né? Na morfossintaxe? Isso é uma coisa que a gente precisa pesquisar melhor. Precisa observar ainda em outras pesquisas, formar um corpus linguístico para fazer essas descobertas, identificar e estabelecer quais marcas, né, os sinalizantes estabelecem essa relação. Às vezes, um pequeno sorriso entre os sinalizantes, esse sorriso, ele estabelece essa relação, aquele, né? Que a gente sabe quem é, que nós dois conhecemos. Inclusive, até às vezes apertar um pouquinho os olhos, né? Estabelece aquela relação estreita, né? É restritivo, é aquele. A adjetiva restritiva tem essas marcas próprias e a adjetiva, que não é restritiva, né, explicativa, ela tem outras marcas. Mas a gente precisa mais pesquisas específicas A gente ainda carece de mais pesquisas nessa área da Libras, né, de pesquisa nessa área em Libras. O grupo de pesquisa, diz o José agora, é interessante, eles perceberam que na análise, no momento da análise, né, de hipotaxe, que as pessoas fazem sinais, por exemplo, assim, ó, você sabe, você conhece, né? Você lembra? É um sorrisinho, os olhos apertam, expressão facial, que é necessária. Depois a conversa continua, depois a interlocução continua, mas essa parada, ela restringe. Então a gente consegue diferenciar entre esse outro tipo de oração que é restritivo, né? Ok, professores, vamos para a perguntinha final. Está chegando o momento final do nosso encontro aqui no podcast. Professores, quais são os mecanismos morfossintáticos presentes no processo de articulação de orações adjetivas explicativas nas Libras? Bruno, nós estamos iniciando as pesquisas e tenho alguns resultados já, material publicado em livro, gramática, né, relacionada a Libras. Nós temos algum material já publicado, de anos anteriores, de 2023, publicação da área gramatical, né, que mostram como as adjetivas explicativas e Libras são realizadas. Nós temos 2 vídeos aqui para apresentação, né, como exemplo de adjetivas explicativas. Vamos ver se é possível passar?
A gente consegue perceber nesse vídeo, na oração, ele diz, o professor, ele não sinaliza tão bem, não. Essa é a oração principal. O verbo é sinalizar. Expressar-se em Libras, sinalizar. E aí ela acrescenta uma outra oração, incorporando o modo como o professor sinaliza. E sinaliza assim, ó, todo truncado. Essa segunda oração, ela traz esclarecimento do que foi dito antes na oração principal. Ela é um aposto. Ela é um aposto para aquilo que foi dito antes. Ela complementa, fazendo um esclarecimento, ou trazendo uma informação adicional. Desse modo, né, ela faz uma incorporação, a forma como o professor sinaliza, né, de forma truncada. Por isso nós percebemos, você tem o verbo da informação na oração principal e depois uma incorporação. Essa segunda oração é uma adjetiva explicativa. Tem função, é o tipo de oração adjetiva explicativa. Bruno, no segundo vídeo, nós temos ali um trecho que está sendo sinalizado e a gente tem uma condicional, uma oração condicional. Na sinalização dela, ela faz assim, ó, ela inclina um pouco a cabeça. Né? Se morasse, né, e aí a oração adjetiva entra em seguida. Ela complementa a ideia. Se morasse, faz essa inclinação da cabeça, aí a cabeça volta para essa posição. Na verdade, mora na fazenda. Seria difícil. E aí ela inclina de novo. Fica clara essa relação. Né? Você tem uma quebra no modo como a pessoa sinaliza, na prosódia aqui da língua de sinais. Com a inclinação da cabeça, ela retorna, os olhos abrem um pouco mais, né? Você consegue perceber, e depois ela volta com a inclinação de novo da cabeça. Isso fica claro, você consegue perceber no... Se morasse na fazenda, seria difícil. Ela faz uma pequena inserção ali, que é adjetiva. Se morasse lá, mas de fato mora, e depois ela volta, continua estabelecendo essa relação de condicional. Essa é uma estratégia da língua de sinais, da Libras, e para estabelecer uma explicação. Você quebra a prosódia, né, faz uma pequena adição de informação, e isso é estabelecido com expressão facial, corporal, né, o movimento da cabeça para um lado, inclinação, olhos mais abertos, e deixa claro que essa informação ela tem a função de esclarecer o discurso, de estabelecer essa relação durante a sinalização. Uma quebra da prosódia. No exemplo anterior, que a gente viu, né, do vídeo, onde ela incorpora, né, a forma como o professor sinaliza, é uma outra coisa. Ela mostra, ele sinaliza assim, ó, todo torto, todo com truncado. E nesse segundo exemplo, a gente tem agora inclinação da cabeça para um dos lados, os olhos arregalam num certo momento, né, forma parada, e você quebra o discurso, insere a informação e depois continua. Tá? Ficou claro, ficou muito claro. Certo, professores. Então, chegamos ao momento final. Agradeço a disponibilidade de ambos em estar aqui no nosso podcast. E foi um prazer estar com vocês, professores. Professor Bruno e professor José Isaac.
Bruno, eu quero agradecer ao convite, também parabéns, né, pela proposta de apresentar os nossos estudos gramaticais, né, aqui para a gente. Tem muita coisa para falar sobre Libras, há muitos detalhes, né, você tem estudos bem profundos para isso, é muito bom poder ter essa oportunidade aqui. José, eu agradeço também. Parabéns pela proposta, por desenvolver esse podcast hoje, né? Que as pessoas da pesquisa da linguística funcionalista, né, tenham conhecimento também.